Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista e hoje é nosso convidado, o cabeça de lista pelo LIVRE, João Rodrigues. João, agradeço a resposta positiva ao nosso convite e vamos então iniciar esta conversa preparativa ou em função, como queiramos chamar, para a campanha para as legislativas de 10 de março. Um candidato jovem, vamos começar por aqui. Obrigado. Aliás, o LIVRE apresenta com muitos candidatos jovens. Curiosamente, o teu partido faz uma espécie de primárias. Não é uma espécie, são primárias. São primárias mesmo. Isto para nos entendermos, são, Claro, digamos assim, o partido é chamado a escolher entre vários candidatos quem é o primeiro da lista. E o primeiro da lista é João Rodrigues. Esse processo correu bem? As primárias tendem a correr sempre bem. E não escolhemos só o primeiro da lista. Dependendo da quantidade de pessoas que se inscrevem para ser candidatas, nomeamos, com base nesse sistema, a ordem das pessoas. Primeiro, por acaso, em primeiro lugar fiquei eu, logo a seguir ficou a Leonor, depois o André, e depois a Alexandra Galante, depois o Manel Beirão, que são todas as pessoas que se candidataram às primárias do LIVRE pelo circuito de Castelo Branco. Depois, noutros circuitos, muitas pessoas se candidataram e nós, enquanto partido, enquanto membros, e não só membros, também outras pessoas que se quisessem votar, por exemplo, se o Luís quisesse votar nas primárias do LIVRE, podia votar nas primárias do LIVRE, como tem residência aqui em Castelo Branco, tinha de votar no Círculo de Castelo Branco. Uma pré-escolha, digamos assim, antes do ato propriamente oficial. É uma pré-votação antes da votação. Exatamente, pré-votação antes da votação. Vamos às grandes linhas. Eu vou pedir 3, 4 eixos nacionais do LIVRE e depois que concretizemos no nosso distrito. Portanto, o João conhece como ninguém o nosso distrito, é natural, tem raízes aqui bem perto de Castelo Branco. Havemos de ver isso numa outra reportagem que fizemos, mas hoje vamos às ideias, porque aqui hoje é uma conversa de ideias, projetos, propostas do LIVRE para o nosso distrito. Só para começarmos por um caminho, vamos à saúde. Vamos à saúde. A saúde é um tema bastante importante para o LIVRE, como para todos os partidos que queiram ter responsabilidades políticas. Por isso, a saúde é um dos eixos centrais do nosso programa. E nós sabemos que neste momento o SNS está numa situação de urgência, em que muitas pessoas estão sem médicos de família, como acontece aqui no Distrito de Castelo Branco, como acontece em Lisboa, como acontece no Porto, como acontece em muitos locais. E sentimos que para melhorar a situação, temos de dar mais força ao SNS, reforçando até a dotação orçamental para o SNS, mas não só. Também dar a capacidade das unidades de saúde, como os centros de saúde, de se autogerirem para conseguirem ter capacidade e saber, porque são estas pessoas que trabalham, que conhecem a realidade e conhecem o espaço e conhecem as pessoas e sabem quando é que a pessoa precisa ir ao médico e sabe quando é que a pessoa que geralmente aparece, que irão conseguir decidir quais é que são as melhores soluções para a gestão daquele espaço. As nossas carências, como bem afirma, são imensas. E, sobretudo, falta a tal rede de transportes que ainda permita mais agilidade neste acesso aos cuidados. Ora, vamos então falar de vias de comunicação, neste caso, mobilidade, um território que está praticamente envelhecido ou muito envelhecido, onde não é rentável ou não são rentáveis os circuitos privados de mobilidade. Tem que surgir aqui uma outra entidade, nomeadamente as comunidades intermunicipais ou os próprios municípios. Mas, por exemplo, Castelo Branco, viajar em Castelo Branco, por vezes, em alguns circuitos, uma viagem, é o mesmo que se paga em Lisboa por número ilimitado de viagens durante um mês. Ora, não me parece que haja aqui uma boa
correção, digamos assim, de quem neste caso até mais precisa. Eu concordo. Apesar de os passos sociais em Lisboa e no Porto serem uma grande vitória, no sentido em que reduziram imenso o valor, por exemplo, só de andar de comboio ou andar de comboio em metro, na altura custava 70 euros, agora custa 40 euros por mês, que é uma redução bastante significativa e que nos permite levar a muito mais sítios. Uma pessoa pode ir de Mafra a Setúbal, que é a realidade que eu conheço melhor, com um único cartão. Isso, para já, primeiro, simplifica toda aquela interface com empresas, autocarros, digamos assim, privados, e neste caso, e até no comboio, no caso de Lisboa, até há, digamos assim, privados a operar. Sim, na zona de Setúbal, exatamente, com a Fairtax, mas o que eu até estou a dizer é de Mafra, segue-se para Sete Rios apanha-se para Setúbal, tudo com o mesmo cartão, só mudando uma vez de linha. E isso é uma grande vitória que não pode ficar só retida na capital. Portanto, essa seria uma proposta, uma bandeira também do LIVRE. Esta bandeira já é uma proposta do LIVRE aceita e vivida neste momento em Castelo Branco e na Guarda, porque nós criámos o Passe Ferroviário Nacional, que agora nos permite fazer a travessia Castelo Branco até à Guarda por 49 euros ao mês. Problema, temos poucos intervalos temos poucos comboios. Pouca oferta. Pouca oferta de comboios a viajar entre um circuito e o outro. Ou seja, não é cómodo fazer esta viagem. Não é cómodo, as pessoas não vão reduzir a sua dependência do carro, que, por exemplo, no Concelho de Castelo Branco, já 70% das pessoas, o principal móvel de transporte é o carro pessoal. Isso danifica as nossas cidades, porque temos de usar imenso espaço para o carro pessoal, e também danifica a própria liberdade de pessoas que não podem conduzir. Uma pessoa que esteja lesionada, uma pessoa mais velha, pessoas idosas. E num distrito envelhecido, as pessoas idosas precisam de se deslocar. Imagino, já não é o caso, que a minha avó já não é viva, mas que a minha avó queria ir ver a cunhada a Tinalhas, do Ninho do Açor a Tinalhas. A minha avó, que na altura tinha 80 anos, 70, não ia a pé do Ninho do Açor a Tinalhas, por muito próximo que fosse. Mas com a criação de uma rede de transportes que nos permitisse fazer, uma rede de transportes nacional, que nos permitisse fazer este tipo de circuitos e levasse aos principais pontos do país, aos principais pontos dos concelhos e os ligasse como centros de saúde, centros culturais, seria uma forma de conseguirmos dar liberdade às pessoas para se deslocarem sem terem de gastar dinheiro, mas também potenciar todo o território, porque assim mais pessoas podiam se deslocar para aqui, para estes locais, sabendo que têm sempre uma alternativa ao automóvel, têm sempre uma alternativa pública, têm sempre uma alternativa de deslocação. E já levámos esta proposta à Assembleia da República, foi chumbada em 2022, mas agora em 2024 vamos tentar outra vez. Portanto, fica também esta proposta e a defesa desta, que nos parece, neste caso estamos de acordo, um fator que é preciso corrigir porque há uma disparidade muito grande. Vias de comunicação. Vamos à rede. Ligação, digamos assim, à grande cidade onde está o governo da CCDR Centro. É neste momento uma estrada saturada. Há quem lhe chame nomes mais feios do que eu. O IC8, concretamente, que praticamente já tem mais traço contínuo do que traço descontínuo, em 140 quilómetros sensivelmente. Para já não falar do acesso do norte do distrito, como é o caso da Covilhã, que a ligação a Coimbra já está mesmo nas calendas. Exatamente. Sobre a estrutura rodoviária, o que nós neste momento sentimos é que é importante reforçarmos os transportes públicos, porque isto já é porque depois não vamos ter distrito para tanta estrada. Ou seja, claro que quando é necessário criamos estruturas rodoviárias que sejam interessantes e ecológicas no sentido em que mantenha a fauna, mas aqui o LIVRE tem como prioridade a criação de mais e melhor estruturas de ligação e de mobilidade para além da rodoviária. Então, o LIVRE
qual é a posição em relação ao A31 e C31, que a gente não sabe bem o que é que vai ser. Essa já é uma estrada que é muito querida pela população e nós compreendemos isso. E tem sido um plano de discussão entre nós, aqui por exemplo, eu trouxe no debate entre candidatos a Castelo Branco, eu trouxe este tema à discussão, porque neste momento o plano é criar uma infraestrutura de perfil de autoestrada. E sabemos que, sendo perfil de autoestrada, vai prejudicar imenso a fauna que lá está. Ou seja, nós sentimos que é preciso mais e melhores estudos que nos permitam dizer se é viável ou não fazer aqui um perfil de autoestrada. Porque, por muito importante que seja para a ligação entre Espanha e Lisboa, no fundo só nos poupa 12 minutos de viagem, 12 minutos de viagem, por muito saturada que as outras estradas também estejam, as outras alternativas. Mas as outras alternativas também passam pela ferrovia. E a ferrovia que nos permite fazer ligações em todo o distrito, todos os distritos, poupando dinheiro, no fundo, porque João, se me permite interrompê-lo, a ferrovia que ligava a partir de Abrantes até Cáceres está fechada. Sim. Mas vamos ao contrário, pela positiva. A alta velocidade está em Placência, está quase a chegar. O meu problema é, se não temos A31 e também não temos ferrovia, nem de baixa, nem de alta, nem de média velocidade, a minha questão mantém-se. Quer dizer, ficamos na mesma. Não estamos na mesma porque já começa a haver projetos e planos para a construção da IC31. Mas vocês, o livro está contra, nesse sentido. Nós não temos no nosso programa, estamos contra ou não. Isto acaba por ser muito uma decisão pessoal. Sim, mas a pergunta é muito direta. E a minha pergunta é direta. Vocês põem uma condição. Que perfil de autoestrada pode ser prejudicial para toda a fauna que lá existe e até para o território da Idenha. Sim. E é isso. Então o que vamos fazer? Não vamos mudar a fauna, nem, digamos assim? Se mudar-se a fauna, é não ter fauna. Mudar a fauna, pronto, essa não é a questão. Exatamente. Não podemos ir por aí. Então, A31... Não tem de ser em perfil de autoestrada, por exemplo. Pode ser em perfil de itinerário complementar. Em 2024? As autoestradas não são um sinónimo de progresso. Um sinónimo de progresso são infraestruturas sustentáveis que nos permitam, no futuro, e o LIVRE tem defendido imenso este contrato com o futuro que nós fazemos, e este contrato passa por criar estruturas rodoviárias que sejam o mais próximo possível amigas do ambiente. Já agora deixe-me também sublinhar, este é um dos grandes eixos, um dos 6 grandes lemas do LIVRE, é a ecologia. Exatamente. E, portanto, estamos a notar precisamente que esse é um dos pontos que também é um dos vossos valores a defender, curiosamente. Passemos então, neste momento, que é à riqueza, à produção, ao emprego, fábricas, indústrias, PMEs, agricultura, se quisermos, por exemplo. O LIVRE criou um programa de apoio à agricultura de precisão, que vai nos possibilitar ter vamos possibilitar os agricultores a ter as ferramentas necessárias para criarem a sua produção de forma mais precisa, mais eficiente possível, conseguindo criar mais valor acrescentado com as regras da União Europeia. Sempre com as regras da União Europeia. Bom, elas estão a ser contestadas agora. Qual é a postura do LIVRE? Nós temos Também cede a alguma negociação, como a Presidente da Comissão, ou é inflexível? Eu só me refiro, por exemplo, a um aspecto, que é a questão dos pesticidas, por exemplo, de menos cultura intensiva, ou menos área até de cultura? Eu posso ir por aí. E posso conversar um bocadinho sobre o programa. Sim. E, por acaso, no nosso último congresso foi um grande tema, foi o glifosato, se deve ou não ser banido ou não. Estamos a falar do glifosato. O tal que pronto, diga, ainda bem que fala nisso. Falo, sim senhor, que para muitos agricultores é extremamente importante, contudo, também traz malefícios para a saúde pública. Por isso,
o espírito livre é um espírito de concertação, de discussão, tanto que nós, em 2015, fomos os primeiros a apresentar a solução geringonça, apesar de não se chamar na altura geringonça, era um acordo escrito entre os partidos que... É evidente. Por isso, nós somos todos pela negociação. Neste caso, o que nós chegamos à conclusão é, ok, será necessário banir o glifosato, mas fazê-lo ou não imediatamente. É impossível ser imediatamente, porque assim iríamos prejudicar toda a gente. E isso não é um contrato com o futuro justo nem verde. Portanto, seria faseado. Certamente. Nesse caso aí está ligeiramente a colocar uma farpa à União Europeia. Eu não importo colocar farpas à União Europeia. Não, por isso é que por muito europeísta que seja. vocês também são um partido pan-europeu. Isso é uma grande discussão. Pan-europeu, estava a falar de federalismo europeu? Não, eu não estou a falar de nada, estou a falar apenas do que está, digamos assim, nos valores do seu partido. Sim, o LIVRE é por isso é que eu lhe pergunto também, não é? Porque às vezes as pessoas pensam que todos os partidos mais à esquerda são contra a participação e a presença na Europa. Ainda bem que passamos por aqui. Geralmente fala-se pouco da Europa e eu até sou licenciado em estudos europeus, por isso até, que bom. Então, até podemos conversar um bocadinho. O LIVRE é o partido da esquerda verde europeia. O partido é o Partido da Esquerda Verde Europeia, somos membros oficiais do Partido Verde Europeu e muita da nossa base ideológica vem dessa família política. Mas se gostamos de alguém, criticamos-la. Se gostamos de uma instituição, temos de criticar quando ela precisa de ser criticada. Isto não significa ser cego. Exatamente. Sem neste dúvida. momento, a União Europeia pode... Eu não estou a dizer que deve ceder nas condições pelo ambiente, às vezes até temos de ir mais longe, às vezes temos de ir mais para trás, temos de negociar tema a tema, mas a União Europeia é o grande projeto pela soberania europeia, é o grande projeto que nos pode levar a ser um continente mais próspero e é o grande projeto que nos permitiu. Houve uma grande mudança, eu não estava vivo na altura, mas houve uma grande mudança desde a entrada de Portugal na Europa e os períodos antes. Ou seja, é um agente de mudança, é um agente que nos permite criar um território uno, que nos possibilitará criar um território uno que consiga competir no mundo global. João, e o senhor O senhor não, o João. O João é licenciado nesta matéria. Esta é uma dúvida e eu tenho que a pôr, eu não sei se mais alguém em casa a terá. Já se pagou, a Europa já pagou para não produzir. E agora dá a sensação que está a pagar para produzir menos. A Europa fez erros. E a PAC, e a construção da PAC... Eu já estou a falar Exatamente. Não é? Do plano estratégico, da PEPAC. Sim. Que no fundo é o que estão agora a contestar. Exatamente. E esse plano estratégico, de criar esse tipo de especificidades para quem é que pode produzir o quê e criar essa espécie de rendimento para não produzir, prejudicou todas as economias que não se tem de basear na economia, mas prejudicou o futuro, o contrato com o futuro que a própria União Europeia podia ter feito com a economia, com a agricultura, porque a agricultura, neste momento, podíamos ter um espaço mais avançado, de uma agricultura de maior proximidade, e uma agricultura de maior proximidade permitiria-nos baixar valores, porque os círculos de entregas, os círculos de distribuição permitem-nos, são muito mais curtos, ou seja, têm muito menos gastos, e também ter uma agricultura muito mais biológica, que dependesse menos de químicos como o glifosato, e assim ter até uma alimentação e uma União Europeia mais saudável. Mais saudável e sustentável. Exatamente. É evidente. Mudemos então deste assunto, vamos para a parte da economia, a parte social, que também tão cara é ao LIVRE, ao Partido LIVRE. Os mais velhos, os mais idosos, as pensões mais baixas e a vossa proposta? Neste momento, nós, para a economia, sugerimos até 2028 um aumento do salário mínimo para 1.150 euros. Mas não só, porque o problema em Portugal é que nós temos uma luta dispar e é a história da nossa economia. E o meu camarada Rui Tavares, que é historiador, fala bastante disso, que é temos
uma disputa entre a riqueza fácil e a riqueza complexa, mas é a riqueza complexa que nos vai permitir ter um futuro mais próspero, um futuro mais verde, um futuro mais justo. E agora chegamos ao momento de tomar decisões, e as decisões são estas, que é, temos de investir na economia do conhecimento que nos permita acrescentar valor e criar as ferramentas necessárias para criar valor, de modo a que tenhamos salários mais altos, para que possamos retirar impostos que criem condições para subsidiar todos os modelos que precisamos para ter uma sociedade mais justa, como é o SNS, como é o caso da habitação e como é o caso da agricultura, por exemplo. Não está a ser mais liberal nessa... Não, eu acho que não, porque estamos a promover o Estado como agente estratégico e não como um agente regulador. Nós consideramos que é extremamente importante que o Estado invista em certas empresas, invista em certos temas e como motor como, e depois... como motor e como regulador. Porque o Estado não pode funcionar só como uma rede de regulação. O Estado tem de funcionar como aquilo que podemos... Não é planear a economia, mas é planear o que queremos da economia. E o que nós queremos da economia é uma economia que valoriza as pessoas, que valoriza o território e que valoriza o conhecimento. João, não demos conta para a conversa, não sei se deu, eu não dei. Vou-lhe pedir que, nestes poucos minutos que temos, se dirija ao eleitorado, que é o distrito de Castelo Branco, e que apresente, digamos assim, a sua lista de propostas muito concretas. Muito bem, muito obrigado por esta entrevista. Então eu vou terminar com aquilo que é o nosso contrato com o futuro de Castelo Branco, que no fundo é o compromisso com a regionalização, que nós no LIVRE queremos avançar com a regionalização e discutir a regionalização a nível nacional. E discutir a regionalização a nível nacional é criar uma grande Assembleia Cidadã que nos permita decidir o que é que queremos fazer com estes territórios, como é que queremos desenvolver estes territórios e como é que queremos que as nossas regiões sejam definidas. E isso vai nos permitir ter as ferramentas necessárias para avançar e colmatar problemas que possamos ter, como é o caso da habitação. Eu dou-vos um exemplo prático. Neste momento, se forem ao Idealista, neste momento, que estamos a conversar, sim, amanhã ou depois já não pode claro ser. Se forem ao Idealista, que é uma das maiores plataformas, a casa mais barata para alugar no concelho de Castelo Branco, ou neste caso, a 20 minutos de carro de Castelo Branco, é um T1 no Retacho, que custa 350 €, em que é preciso ter duas rendas e uma caução. Ou seja, uma pessoa para morar, se eu quiser mudar agora para Castelo Branco, tenho que gastar 1.140 €, mas não só para conseguir alugar. Mas para ter a mobilidade que eu preciso, para ter uma vida livre, para ter uma vida cheia, para ter uma vida preenchida, preciso também ter um carro. E esse carro, pois, para além de ser bastante caro e poluir o ambiente, etc., vai-me obrigar a pagar scooters, a não ser que demos assim umas voltinhas, mas, em princípio, obrigar-nos-ia a pagar scooters só para chegarmos à cidade de Castelo Branco. Ou seja, o que nós precisamos é de uma política de habitação que conjugue a política de mobilidade que nos permita ter mais tempo para termos uma sociedade mais verde e mais justa, porque é o tempo que é basilar na construção de um país mais livre, um país em que se pode trabalhar, mas onde se pode pensar e onde se pode sonhar com aquilo que nós queremos, com o que queremos construir e o que queremos fazer com o futuro. E é isto que estamos a discutir, é os problemas de hoje, como é que os vamos resolver hoje para o futuro. E terminando, eu termino assim a minha intervenção, esta conversa, que agradeço imenso à Beira Baixa TV por me ter convidado. Foi um gosto imenso conversar consigo, com o Luís, conversar com a Vanessa, que é uma entrevista que vem mais à frente, e toda a equipa já agora. Bem-haja. Bem-haja, João. Bom, agora vem muito trabalho para os cabeças de lista, para todas as listas, e eu agradeço imenso o ter acedido ao nosso convite. Foi
o cabeça da lista do LIVRE, João Rodrigues, e já sabe, para si, continuação de uma boa noite e mais entrevistas vão chegar ainda ao longo desta e da próxima semana. Muito boa noite.